aqui, ó, então, terminando a história, né? Parou ali o vídeo anterior, estava no meio da história. Aí eu fui lá, pé ante pé, assim, pezinho, 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 desliguei o fogo, voltei para jogar, terminei a dungeon com o Carbone, deixei o negócio espirrando ali, acabar toda aquela pressão da panela, porque é a lógica do vulcão, né? Acabou a pressão, parou de sair o magma, parou de sair o feijão. Aí depois que acabou todo o feijão, acabou o jogo, voltei para a cozinha, e fiquei lá, tipo, uma hora mais ou menos, limpando o feijão das paredes, do teto, da geladeira. A geladeira, inclusive, ficou ali com uma marca ali, assim, ó, marrom, cara, do feijão, assim, ó, na porta. Ficou assim, tipo, estilo, assim, velho. Ficou da hora, ficou da hora. E é isso, gente. Eu fiz o experimento, tá? Eu falo dos experimentos, eu fiz o experimento. Eu fiz o experimento. Então, não sei o que eu fiz errado, velho. O bagulho explodiu, acontece, panela de pressão explode, né? Aí explodiu, né? Eu terminei a dungeon, terminou a dungeon. E assim, e aí fui xingado por todo mundo, porque eu tava jogando de healer, né, velho? Aí nessa saída que eu dei aqui assim, morreu o tanque, começou a morrer os DPS, foi aquele caos total. Aí voltei a tempo ali assim, voltei correndinho ali, deu pra terminar a dungeon, deu pra terminar a dungeon. Mas não sei muito estrago, velho, porque, né? O healer saiu, morre todo mundo. É a vida dura de um suporte, velho. Jogar de suporte. Cara, suporte é aquele cara que só é lembrado na tristeza, né, velho? Só é lembrado na desgraça. Né? Quando o suporte joga bem, ninguém lembra do suporte. Porque ele tá jogando bem. Então ninguém, né? Cadê o suporte? Porque tá jogando bem. Aí quando o suporte faz uma coisinha, quando tipo uma panela de pressão explode na casa do suporte, aí o suporte, cara, não pode nem explodir uma panela de pressão na casa do suporte que dá pau. Ah, cara, aqui tinha suporte aqui. Pelo jeito aqui todo mundo joga de suporte, cara. Ah lá, a Júlia xinga suporte. Aí, Júlia, tá fora. Vou expulsar você da sala aqui. Vou tirar você da sala. Xingar suporte. Absurdo. Absurdo. Vida longa aos suportes. Porque enquanto tem vida longa do suporte, tem vida longa de todo mundo. É isso aí. Todo mundo só lembra do suporte para xingar. Eu sou time suporte. Boa, Gabriel. Vamos levantar essa hashtag. Vamos nós. Galera, voltando aqui então, olha só, então a gente estava falando dos vulcões, dos terremotos, né? Então, até agora, gente, o que a gente falou? Né? A gente falou aqui dos agentes internos, né? Esses fatores internos do relevo, que aqui, como está dizendo aqui, ele vai formar a estrutura, ok? Tudo que a gente falou, então, está no interior da Terra. Então, está tudo vinculado ali ao manto terrestre. Então, está tudo vinculado aos fatores internos. Porém, nós temos os fatores externos, os fatores que estão externos à superfície. Então, o que são esses fatores externos? A chuva, o vento, você. Então, todas as coisas que estão fora da superfície que também vão atuar nesta formação de relevo. A gente pode dizer que estes fatores internos, eles estão, né, mais, né, vinculados a essa formação da estrutura e os fatores externos à modelagem do relevo. Porém, é a combinação dessas duas coisas que estão constantemente atuando na formação do relevo. Beleza? Aqui, ó, eu já vou dar um guia, né, para vocês. Galera da FUVEST, a FUVEST, ela gosta muito mais aqui desses fatores internos. Então, é muito mais comum nas questões de relevo da FUVEST falar de tectonismo, falar aí desses agentes internos. Enquanto a Unicamp, ela curte mais os fatores externos. Então, na Unicamp é muito mais comum questões sobre intemperismo, beleza? Então, aqui já dá para ver a cara diferente dessas duas universidades. Beleza? Bom, vamos falar desse intemperismo, então. O que é o intemperismo? Intemperismo é esse agente externo, então tudo que está externo, todas essas ações externas, vento, chuva, você, né, que vai atuar nessa modelagem do relevo. Eu coloquei aqui duas imagens que são bem claras, bem características, né, bem visuais,
né, dessa ação externa, né? Então, aqui essa rocha aqui, volto o slide, voltei o slide. Aqui, beleza, voltei. Posso avançar? Avançando. Opa, vou lá. Então, aqui a gente vê claramente, né, as ações, estamos juntos, mano. As ações externas aqui que atuaram na modelagem dessas duas rochas aqui. Então, a gente está vendo que modelou, beleza? Bom, essas ações externas, gente, podem modelar aqui, podem atuar de duas formas. Lá em química, vocês viram lá as transformações físicas e transformações químicas, beleza? Então, aqui a ideia é a mesma, intemperismo físico e intemperismo químico. Intemperismo físico, ele faz uma transformação física. Então, a gente está aqui desagregando, né, a rocha, está fragmentando essa rocha. Então, a gente pode falar de uma série de coisas que atuam nessa fragmentação. A água, ela é um agente também de desagregação, quando a gente está escoando, né, a água. Então, a água ela vai passar lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, a água ali vai, por atrito, pode desagregar também. Né? O vento também, por atrito, o vento batendo ali na rocha, também vai desagregar. Então, a gente está vendo aqui, né, uma desagregação, e aqui formada, né, causada por água, por vento e tal. Porém, contudo, entretanto, no entanto, mais obstante, todavia, qual que é o pulo do gato que a gente usa aqui, tá? Intemperismo, essas ações externas, elas estão muito vinculadas com o clima. Por isso que a Unicamp gosta de intemperismo, porque a Unicamp, na verdade, ela gosta de clima, né? O tipo de questão que a Unicamp mais gosta é clima. Então, ela utiliza dos outros agentes, dos outros fatores, para falar de clima, na verdade. Então, as questões de relevo da Unicamp estão bastante vinculadas ao clima. E aí, quando a gente vai estudar clima, a gente vai falar de clima, a gente vai falar de dois fatores, né, dois elementos que determinam o clima, que caracterizam o clima, que é a temperatura e a pluviosidade. Tá? Então, a temperatura, ela atua no intemperismo através da variação dessa temperatura. Então, lá na física, a gente fala, né, do esquenta, esfria, dilata, contrai. Nesse dilata e contrai das rochas, as rochas vão desagregando. Então, aqui a gente pode colocar a temperatura como um principal agente do intemperismo físico. Como que isso às vezes aparece em questão? Ela vai marcar algum local do planeta para você e vai perguntar que tipo de intemperismo que predomina ali naquele lugar. Então, se há um local que tem essa variação de temperatura, se a temperatura é um agente ali, o intemperismo físico predomina. A água, ela vai ser mais importante no intemperismo químico. Por quê? Gabriel, já te passo a pergunta, a fala. Deixa eu só terminar aqui, tá? O intemperismo químico, que vai ser a ação da água na infiltração dessa água. Então, quando a água infiltra na rocha, ela decompõe essa rocha, ela modifica a estrutura dessa rocha, modifica a composição dessa rocha. Então, a água ela vai ser mais ativa nesse intemperismo químico. Então, se eu falo, por exemplo, de um deserto, que tipo de intemperismo que predomina ali? Vai predominar o intemperismo físico, né? Porque nós não temos água ali naquela região, então a gente vai ter essa ação da temperatura. Durante o dia muito quente, à noite muito frio, então, a gente tem o intemperismo físico predominando. Na Amazônia predomina o intemperismo químico, porque a gente tem tanta chuva na Amazônia, tanto rio da Amazônia, tanta água ali, que o intemperismo químico predomina. Beleza? Exato, Léo. A temperatura está vinculada aqui a essa amplitude térmica, essa variação de temperatura. Exatamente. Gabriel, manda. Professor, não tinha aquele tipo de intemperismo físico que era característico da força da maré sobre uma porção de terra? E Sim, aí a força da maré ia batendo ali, desgastando com o tempo. formação de falésias, né? A formação de falésias. E, Sim, a água, como eu disse, a água, quando a gente atua, quando a gente pensa nessa água com contato, né, com o escoamento, ela vai atuar também no intemperismo físico. Né? Porém, né, a gente vai falar mais de água no intemperismo químico por causa da infiltração. Beleza? Mas sim, a água, tanto que quando a gente fala de erosão, a gente pode falar lá da erosão pluvial, uma série de coisas que a água interfere também no físico. Beleza? Mas pensou em temperismo físico, para as questões de vestibular, foca na temperatura. Né? Pensa na temperatura, que é o melhor caminho nas questões. Mas sim, você tem razão. A água ela também atua.
Isso, Léo, tem que escrever bonito, aquela que o corretor, né, dá gosto, né, dá até um joinha assim para você. Beleza. Galera, então olha só, a gente tem dois fenômenos aqui que a gente pode vincular a esse intemperismo. O intemperismo físico, a gente pode falar da erosão, e o intemperismo químico, a gente pode falar da lixiviação. Então, o que é a erosão? Erosão é uma palavra lazarenta na geografia, beleza? Porque se você perguntar para um geógrafo, ele vai te falar que é uma coisa. Se perguntar para um geólogo, ele vai falar que é outra coisa. Se perguntar para um pedólogo, ele vai falar que é outra coisa. Então, dependendo do que o cara estuda, velho, a erosão ela vai ser uma coisa diferente, beleza? Mas eu já adianto uma coisa para vocês. De verdade, como a erosão ela pode ser um monte de coisa, como ela está em um monte de assuntos diferentes, você está fazendo uma prova, é uma questão objetiva, questão teste. Ficou na dúvida, você vai ter que chutar. Chuta erosão, beleza? Não importa o que estejam ali nas outras alternativas. Você ficou em dúvida de que fenômeno que está falando, chuta erosão. Por quê? Porque a maior parte das questões de vestibular vai falar de erosão. Beleza? Então, assim, se você sabe a resposta certa, vai na certa. Se você não sabe a resposta, você vai ter que chutar, chuta erosão. Beleza? É a maior probabilidade de acertar, porque a maior parte das questões falam de erosão. Então, o que a gente está falando de erosão aqui, gente? A erosão aqui, neste momento, a erosão é o processo de desagregação, é o processo de fragmentação, é o processo aqui de retirada física, né, aqui da rocha. Então, aqui, ó, quando a gente olha para essa rocha aqui, a gente vê que saiu um pedação dela. Esse pedação que saiu, saiu pela erosão. E o que aconteceu com isso que saiu? Isso que aconteceu, ele foi transportado, ele foi levado para algum lugar e sedimentou. Beleza? Então, aqui, para a gente, nesse momento que a gente está falando de erosão, de intemperismo, a erosão e a sedimentação, né, estão em etapas diferentes do processo. Está erodindo e está sedimentando. Ok? Quando a gente for falar de solo, vai ser outra coisa. Então, aqui para intemperismo, erosão e sedimentação. Beleza? Então, a erosão está saindo e aí vai juntar em algum outro lugar, vai sedimentar em um outro lugar. Beleza? Então, a erosão, ela tem três modos, que é o físico, químico e biológico. Não, o intemperismo pode ser o intemperismo físico, o intemperismo químico e biológico, mas o biológico, a maior parte dos autores jogam o biológico junto com o químico, tá? Então, na maior parte das questões, assim, você nem se fala do intemperismo biológico, só se o cara colocou no enunciado mesmo. Se você pensar só no físico e no químico, tá valendo, né? Porque a grande maioria dos autores colocam esse intemperismo biológico junto com o químico, porque no fundo é a mesma coisa. Tá? Uhum. Aí tem alguns que vão fazer uma separação, vão querer mostrar a diferenciação, mas não é consenso. Isso é o Mas o intemperismo. físico, Fala, pode falar. mas o físico e o químico causam um tipo de erosão na rocha, né? O intemperismo químico vai ter aqui a lixiviação, que é o processo. O que é a lixiviação? A lixiviação é a retirada de componentes dessa rocha através da decomposição da água. Então, a água entrou lá, solubilizou alguns componentes e levou esse bagulho embora. Então, levou essas componentes embora, mudando aí essa composição da rocha. Isso é a lixiviação, beleza? A erosão é quando você vai sair fisicamente o negócio. Beleza? A lixiviação é quimicamente. A sedimentação, Léo, você pode pensar na sedimentação como o acúmulo de fragmentos, beleza? O acúmulo desses detritos. Otávio, lixiviação é um processo que acontece quando você tem a decomposição, né, a retirada de componentes, que pode ser na rocha, mas o solo nada mais é do que a camada superficial da crosta, beleza? E aí é a retirada desses componentes ali que tá saindo. A gente vai usar, eu vou falar de lixiviação aqui depois, quando falar de solo, para falar, né, da questão de solos ácidos, falar aí dessa retirada da. Isso, Gabriel. Pensa na erosão como temperismo físico que é mais sucesso. Beleza? Pode, Otávio, pode. A lixiviação é esse processo aí da retirada de componentes
né? Eu estou retirando, estou modificando a composição quimicamente, tirando esses componentes. Beleza? Ok, 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 ok? Definição dos termos, ok? Tranquilo, 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 tranquilo? Posso avançar? Gabriel, tranquilo aí também? Beleza? Léo, tranquilo também? Então, todo mundo que fez alguns comentários aqui. Então, lixiviação, essa lavagem do solo aqui, o que é essa lavagem do solo? É quando o solo está perdendo componentes pela água, beleza? Então, a água entrou ali, decompôs, retirou componentes e levou embora. É a lixiviação, ok? E o que eu estou falando aqui, o que eu estou colocando aqui a lixiviação? Eu estou colocando a lixiviação como uma retirada de componentes aqui também. É que assim, o solo nada mais é do que essa camada superficial da crosta terrestre. Então a gente tem lá os horizontes do solo, tal. O último horizonte do solo é o horizonte R, que é a rocha, beleza? Então dá para a gente vincular esses conceitos aqui também, ok? Como eu disse na aula passada, né, esse assunto aqui, como é um assunto que ainda está em constante transformação, dependendo do material que você encontra, vai estar, né, pode ter confusões aqui nesses termos, porque esses termos ainda estão em discussão, ainda estão em debate, ainda está em definições. Então você pega, às vezes você pega um material de 10 anos atrás, um de agora, já está falando coisa diferente. Então eu entendo vocês aqui com essas confusões de termo. Faz todo sentido, tá? Ter essa confusão de termos, porque realmente esses termos, eles... há uma confusão em termos aqui, sim. Beleza? Podemos avançar? Podemos avançar? Então, vamos lá. Tá aí, Gabriel, as estruturas geológicas, né? Que você perguntou ali das bacias sedimentares e tal. Então, olha só. Deixa eu até fazer aqui, gente, antes da gente chegar nesse slide, vamos fazer um quadro branco aqui, ó. Só para sistematizar o que a gente está falando. Ó, nós estamos falando de relevo. Relevo, ok? E aí, a primeira coisa que a gente falou desse relevo é como se forma o relevo, o processo de formação do relevo. E aí, quando a gente fala da formação de relevo, a gente tem os agentes internos e os agentes externos. Agentes internos, externos. E esses dois caras aqui estão formando o relevo. Beleza? Os agentes internos aqui, a gente chamou de tectonismo. Então, a gente falou aqui dos limites das placas tectônicas, orogênese, epirogênese, tectonismo, vulcanismo, terremoto, tudo isso entra aqui nos agentes internos. E aí a gente falou dos agentes externos, o intemperismo. Então, o intemperismo físico, químico, alguns vão falar do biológico, então todo esse processo aí da erosão, seja a erosão eólica, erosão pluvial, seja a decomposição, seja a desagregação, todo esse processo entra no intemperismo, os agentes externos, beleza? Tá. Então, está formando relevo. Então, esse relevo ele está sendo formado desde lá do pré-cambriano até hoje. Então, está constantemente esse processo de formação de relevo. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai classificar esse relevo. E aí, o que eu vou fazer para classificar esse relevo? A gente classifica esse relevo de duas formas. Uma delas, a gente leva em consideração o que aconteceu. Então, a gente pensa no processo de formação, o que rolou para este relevo ser do jeito que é hoje.
E aí, quando a gente presta atenção, quando a gente observa, quando a gente está pensando no que aconteceu, nós vamos ter as estruturas geológicas. Então, o que são as estruturas geológicas? É uma classificação de relevo a partir do processo de formação desse relevo. Então, o que aconteceu? Então, a gente está pensando, olhando para o passado, olhando para trás, olhando para esse processo de formação. Então, ali a gente vai ter os maciços antigos, ou escudos cristalinos, você pode chamar de escudos cristalinos também. Eu prefiro falar maciços antigos, mas você pode usar escudos cristalinos. As bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Ah, por que aqui? Por quê? Por quê? Não, mostra aqui. Isso, beleza. Ok, gente? Tranquilo até aí? Aí já vou dar um spoiler do próximo slide. Porque aí eu já deixo tudo marcadinho aqui. Uma outra classificação que a gente faz do relevo é o que está acontecendo agora. Então a gente vai olhar para o agora, olhar para este momento. Eu vou chegar lá e vou olhar para o bagulho e vou ver o que está rolando. Quando eu olho para o bagulho e vejo o que está rolando, eu vou fazer a minha classificação entre as formas de relevo. Então, a gente está olhando aqui a geomorfologia, né? Então, formas. E aí, quais são estas formas de relevo? Essas formas de relevo, montanha, planície, planalto, depressão. Beleza? Print maroto nessa tela. Dá aquele print maroto aqui. Voltando, então. Então, vamos lá, galera. O que são as estruturas geológicas? Então, aqui a gente está fazendo uma classificação do relevo a partir do processo de formação. Então, a gente está olhando para o passado, a gente está olhando para trás, a gente está olhando para o que rolou, beleza? Ficou mais claro, Aline? Ajudou a sistematizar, encaminhar o que a gente está falando e o que a gente vai falar, beleza? Então, até agora a gente falou da formação, agora a gente vai para a classificação, beleza? Então, obrigado, Aline. Não fala assim. Ai, ai. Vamos lá. Galera, então, lá naquele slide, lá no começo aqui dessa parte de geologia, que eu mostrei aquela mega ultra big badabum, tanto de megabolt, tabela de eras geológicas, períodos geológicos, tal, eu falei, gente, a gente não precisa se preocupar com toda aquela tabela. A gente vai guardar 4 nomezinhos dessa tabela inteira. Vamos botar aqueles nomezinhos aqui, ó. Pré-cambriano, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Lá naquela tabela, eu escrevi, então, para deixar lá naquela tabela, o que a gente deixou naquela tabela? Esses 3 nomes, maciços antigos, bacias sedimentares, dobramentos modernos. Agora aqui, a gente volta lá e trago aqueles nomes. Né? Então, nos 2 slides, o que a gente tem? Naquela tabela lá, a gente trouxe para as estruturas, aqui das estruturas a gente voltou para aquelas eras geológicas, beleza? Então, aqui, gente, olha só. Então, respondendo aquela pergunta que o Gabriel fez no começo da aula passada. O processo de formação. Então, solidificou a Terra, solidificou a crosta terrestre, temos a crosta terrestre. Tudo isso ali a gente chama de maciços antigos. Então, os maciços antigos, gente, eles datam de mais de 500 milhões de anos atrás. A gente vai falar aqui do pré-cambriano, ou seja, antes da divisão das eras geológicas, antes da divisão dos períodos geológicos. A gente está falando dos 2 éons mais antigos. Solidificou, temos a crosta terrestre, a gente chama isso hoje de maciços antigos.
beleza? Solidificou tudo. Forma a atmosfera terrestre, essa atmosfera terrestre começa a atuar nesse relevo. Porque a gente tem aqui agora os agentes externos quando a gente forma essa atmosfera terrestre. Então, vai formar a atmosfera terrestre, vai começar a ter as tempestades, vai começar a ter chuva, vai formar rio, vai formar o oceano, vai formando todos esses agentes externos. Esse processo externo vai atuar naquele relevo que nós tínhamos. Então, vai começar a desagregar aquele relevo que nós tínhamos e isso vai se acumular nos pontos mais baixos daquele relevo mais antigo. E aí, esse acúmulo destes fragmentos vão formar uma nova estrutura geológica, que são as bacias sedimentares. Então, ao longo da era Mesozoica e Paleozoica, nós tivemos formações de bacias sedimentares, onde antes eram os maciços antigos. Responde melhor a sua pergunta que você fez, Gabriel, aquela pergunta que você fez anteriormente. Então, essas bacias sedimentares elas vão se formando nesse relevo que já existia. Então, ao longo aí de 400, quase 500 milhões de anos, a gente vai ter a formação dessas bacias sedimentares. Então, professor, Diga. então nas bacias sedimentares, primeiro elas vão sofrendo um processo de erosão, desde que elas são dobradores modernos até virarem bacias sedimentares. E aí, depois que elas formam bacias sedimentares, elas não só têm os recursos da erosão dela mesma, como também da deposição de sedimentos de erosão de outros dobramentos modernos ou Maciços escudos antigos. cristalinos. Isso, exato. Inclusive, Gabriel, não necessariamente o acúmulo que a gente tem ali é exatamente daquele lugar. Pode ter vindo de outros lugares distantes ali, erodiu lá em outros cantos e foi trazido. Né? A gente tem, por exemplo, a sedimentação aqui na Amazônia que vem do Saara. Né? Então, de um outro continente. Você tem processo de erosão lá no Saara e você vai ter deposição de sedimentos aqui na Amazônia, que é uma bacia sedimentar. A região amazônica é uma bacia sedimentar. Né? Então, está recebendo sedimentos ali de vários locais do mundo. Beleza? Está recebendo sedimentos dos Estados Unidos, que vem lá do deserto de Nevada, está recebendo sedimentos do Saara, está recebendo sedimentos do deserto do Atacama, está recebendo sedimentos do deserto do Kalahari, tudo vem aqui para a Amazônia, beleza? É importante pensar que a gente tem até hoje formação de bacia sedimentar. O Pantanal, aqui no Brasil, ele é uma bacia sedimentar em formação. Ele está em processo de formação, essa bacia. Né? Então, está ainda o processo de acúmulo e formação, etc, etc, etc. Beleza? Nesse processo de sedimentação, a gente vai ter a sedimentação dessa matéria inorgânica, que veio aí de outras regiões, mas também de matéria orgânica. Aqui que entra os dino, Léo. Né? A matéria orgânica que vai ser sedimentada aqui também. Então, aqui nessas bacias sedimentares é que a gente vai encontrar esses combustíveis fósseis. Se a gente pensar no ponto de vista econômico, e na geografia a gente nunca foge dessa análise também econômica, é importante a gente pensar aqui, ó, que nestes maciços antigos, a gente vai ter, em geral, as jazidas minerais, ou seja, no ponto de vista econômico, é onde a gente vai encontrar matéria-prima. Então, você quer encontrar matéria-prima, mano? Vai num maciço antigo que a probabilidade de você encontrar é muito maior. Você quer encontrar combustível fóssil? Você quer encontrar as principais fontes de energia do planeta? Vai numa bacia sedimentar que a chance de ter sucesso é muito grande. Beleza? Então, aqui, ó, matéria-prima e energia estão vinculadas a essas estruturas geológicas, as maciços antigos e as bacias sedimentares. O Bates já deve ter falado de BRICS com vocês, né? O BRICS, olha só, esses BRICS, que são esses países gigantescos, grandões, né, de grande território, são regiões que têm muitos recursos naturais. E por quê? Porque por serem grandes, a probabilidade da gente ter estes recursos é muito grande. Então, olha aqui, a gente tem Brasil, a gente tem África do Sul, a gente tem a Índia, a gente tem a Rússia, a gente tem a China. E aí, saindo do BRICS,
Aí vamos lá para outros países de grande território que também tem muito recursos, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Né? Se a gente pegar estes 8 países, eles estão, pelo menos 3 deles, desses 8, está entre os 5 maiores produtores de todos os recursos naturais do planeta. Não importa o recurso natural, gente, se você pegar a lista dos maiores produtores, estes 8 países têm pelo menos 3 deles entre os 5 maiores produtores de qualquer recurso. Beleza? Isso é muita coisa. Beleza? São 8 países que praticamente controlam a produção de tudo. Beleza? E por quê? Porque são grandes, e sendo grandes, têm no seu território maciços antigos e bacias sedimentares. Ok? E os dobramentos modernos, Sumaré? Os dobramentos modernos, gente, é a área ainda de instabilidade sísmica, é a área que ainda está em atividade sísmica. E sendo uma área que ainda está em atividade sísmica, é uma área que nós temos terremotos, que nós temos vulcões, ou seja, é uma área que nós temos dor, tristeza, choro e ranger de dentes. É uma área que ela tem que ser melhor, mais representada aí por essa atividade sísmica do que pelos recursos em si. Ah, Samara, então quer dizer que não tem nada lá? Não foi isso que eu disse. Né? Eu disse que as jazidas elas são mais presentes nos maciços antigos e nas bacias sedimentares, ok? Inclusive, dá para a gente vincular aqui com as rochas que nós falamos, beleza? Então, onde que a gente encontra o predomínio de rochas magmáticas? A gente vai encontrar rochas magmáticas nos maciços antigos e vamos encontrar rochas magmáticas nos dobramentos modernos. As rochas sedimentares, o Cordilheira dos Andes é o dobramento moderno, exatamente, Gabriel. É um dobramento moderno, que é a região que está em formação recente. Então, aqui, ó, principais dobramentos modernos do mundo. Vamos colocar aqui de vermelhão. Então, aqui, 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 aqui. Regiões de limites de placas tectônicas. Beleza? Exato, Gabriel. Combustível fóssil, carvão mineral, porque falar carvão se pode confundir com vegetal, carvão mineral, petróleo, gás natural e etc. Exatamente. Então, olha só, gente. Dobramentos modernos, dor, tristeza, choro e ranger de dentes, ainda informação, alta atividade sísmica, beleza? Enquanto os maciços antigos e as bacias sedimentares, a gente vai ter a maior, né, o predomínio aí destes recursos naturais, beleza? Até pode ter nos outros lugares, né? Mas diga, Gabriel, pergunte. Professor, você disse carvão mineral, só que os combustíveis fósseis como o petróleo, eles não são originados da decomposição vegetal que tinha no passado? O carvão mineral, ele Em- vem do vegetal, mas o nome que a gente dá é carvão mineral, mas ele vem das árvores. Exatamente. E o petróleo mais vinculado à matéria orgânica animal, né? No caso, os dino mesmo, os dinossauros. Mas qual que é a diferença, então, de um carvão mineral para um carvão vegetal? O vegetal que você faz churrasco no domingo. O mineral é o que a gente usa na indústria para aquecimento de caldeira. A gente não faz Então, churrasco. O quê? mas por que que carvão vegetal não pode ser encontrado nesses lugares? O carvão vegetal a gente faz no quintal de casa. Você pega uma madeira, queima essa madeira, o resultado dela é o carvão vegetal. Então, uma Ah, quantidade de carbono muito pitiquiquinha que é usado para fazer o churrasco. Né? O carvão mineral é aquele que passou pelo processo de fossilização e aí você teve a concentração de carbono modificou ali e você tem uma maior energia. Né? Então, aí você vai ter ali uma porcentagem de carbono muito maior, então você vai gerar mais energia com a mesma quantidade de carvão. Se você tentar, por exemplo, mover um trem com carvão vegetal, você vai precisar de tanto carvão vegetal que não vale a pena. Do mesmo jeito que se você for usar carvão mineral para fazer o churrasco na sua casa, você vai queimar a carne. Você vai liberar tanta energia de uma vez que você vai queimar a carne. entendi. Obrigado. Beleza? Isso, Luana, ó, Gabriel, olha no chat aí, o que a Luana colocou aí é uma boa forma de sintetizar. Ó. O mineral é aquele que a gente vai retirar do solo dessas jazidas que foram formados lá no período carbonífero, lá da era paleozoica. Então, tem aí 300 milhões de anos.
E o vegetal é aquele que a gente faz aqui, né, na indústria, né, do carvão, que basicamente pega a madeira e queima a madeira, né, e transforma o carvão. Beleza? Então, assim, quando a gente fala de combustível fóssil, cara, é só para, vamos dizer assim, chato com o conceito, tenta manter aí essa ideia de carvão e sempre colocar o mineral depois. Carvão, mineral, né? Porque é uma forma de ser chatonildo aí no conceito, mas que ajuda a gente a sintetizar, né? Para não bagunçar as coisas. Beleza, galera? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Agora eu até dei aquela pausa para poder me despedir de verdade, né? Semana passada caiu, assim, eu nem tive tempo de fazer tchau para vocês. Eu sei que vocês ficaram chateados, passaram uma semana tristes aí, sem ouvir o meu tchau, né? Então aqui assim, ó, voltei aqui, então a gente tem 1 minuto para dar tchau. Ah, professor, rapidinho, rapidinho, rapidinho. O Fala. carvão mineral é aquele que passou pelo processo de decomposição? Isso, de sedimentação, passou lá pela sedimentação, exatamente. E aí, Gabriel, exatamente, Gabriel, o vegetal é aquele que a gente coloca a madeira num buraco de terra, queima ali, tapa aquele buraco, deixa abafar, aí você pega aquele carvão e faz churrasco. Exatamente. Exatamente, exatamente. Beleza, meus amores e minhas amoras? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Mais algum anseio? Algum desejo? Alguma coisa que vocês queiram explanar? Dúvidas, questões, anseios, sugestões, vontades, desejos, fetiches? Alguma coisa? Não? Tá de boas? Então, beleza. Gente, feliz 4 de maio para todos vocês. Muito obrigado, Léo. Obrigado, obrigado. É muito legal ouvir isso e ler isso, na verdade. Boa semana para vocês, gente. Se